Todos os anos, milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o Natal no dia 25 de dezembro, acreditando que foi nessa data que Jesus nasceu. Mas há um problema: nenhum dos evangelhos menciona essa data como o dia do nascimento de Cristo. Se a Bíblia não diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, então por que comemoramos o Natal nesse dia? E mais importante ainda, quando Jesus realmente nasceu? A resposta para essa pergunta não está escondida, mas foi ignorada por séculos. A própria Bíblia contém 7 pistas que revelam o verdadeiro período do nascimento de Cristo. E hoje, vamos mergulhar nas páginas das Escrituras para desvendar um dos maiores mistérios da história. Primeira pista: o censo de César Augusto. Nosso primeiro indício surge no Evangelho de Lucas, que descreve um evento crucial que levou Maria e José a Belém. O texto diz: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de registrarem-se. Aqui está a chave: o censo. Os romanos eram extremamente organizados, e seus censos tinham um objetivo claro: controle populacional e arrecadação de impostos. O problema é que esses censos exigiam que as pessoas viajassem até sua cidade natal, o que resultava em deslocamentos em massa. Agora, pense, faz sentido o Império Romano ordenar um censo no meio do inverno rigoroso da Judeia? O inverno na região é frio e chuvoso, tornando viagens longas extremamente difíceis, ainda mais para uma mulher grávida como Maria. Seria completamente irracional escolher essa estação para um evento que exigia a movimentação de milhares de pessoas. Por isso, o mais lógico é que esse censo tenha acontecido em uma época do ano mais favorável, como na primavera ou no outono, quando o clima era mais ameno e a mobilidade mais fácil. Isso descarta a ideia de que Jesus tenha nascido no meio do inverno. E essa é apenas a primeira pista. A segunda vem de um personagem fundamental na história do Messias, João Batista. Segunda pista: o pai de João Batista. Nossa segunda pista surge através de um detalhe fascinante sobre João Batista e seu pai Zacarias. A Bíblia nos conta que Zacarias era um sacerdote, pertencente à divisão de Abias, e que um dia, enquanto oferecia incenso no templo de Jerusalém, um anjo apareceu a ele e trouxe uma notícia surpreendente: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Esse filho seria João Batista, o homem que prepararia o caminho para o Messias. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram: o período em que Zacarias estava servindo no templo nos dá uma pista essencial para determinar a época do nascimento de Jesus. Os sacerdotes judeus eram divididos em 24 turnos ao longo do ano, cada um servindo 2 vezes por ano no templo. A divisão de Abias, a qual Zacarias pertencia, servia por volta do mês de junho. Isso significa que logo após seu serviço no templo, Zacarias recebeu a visita do anjo, e em seguida Isabel ficou grávida de João Batista. Agora, preste atenção. O Evangelho de Lucas nos diz que 6 meses depois, o anjo Gabriel visitou Maria para anunciar que ela daria à luz Jesus. Ou seja, se João Batista foi concebido por volta de junho, então Jesus foi concebido 6 meses depois, o que nos leva a dezembro. Agora, basta adicionar 9 meses à gestação de Maria, e chegamos ao período mais provável do nascimento de Jesus, setembro ou outubro. Essa descoberta é ainda mais surpreendente quando consideramos a terceira pista, uma conexão inesperada entre o nascimento de Cristo e uma das maiores festas judaicas. Terceira pista: a festa dos tabernáculos. Agora que já estabelecemos que Jesus pode ter nascido entre setembro e outubro, surge um detalhe ainda mais interessante. Essa época coincide com uma das festas mais importantes do calendário judaico, a Festa dos Tabernáculos. Essa festa, mencionada diversas vezes na Bíblia, celebrava o período em que o povo de Israel vivia em tendas no deserto após a saída do Egito. Durante essa celebração,
Os judeus construíam cabanas temporárias para relembrar a presença de Deus habitando com seu povo. Agora, veja algo incrível. O Evangelho de João diz algo peculiar sobre Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, a palavra grega usada para habitou aqui é skinou, que literalmente significa armar sua tenda ou tabernacular. Ou seja, esse versículo pode ser lido como: o Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. Isso não parece uma coincidência. Se Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos, seu nascimento não foi apenas um evento histórico, mas um sinal poderoso de que Deus havia vindo para habitar entre seu povo, exatamente como a festa representava. Além disso, a festa dos tabernáculos era uma das celebrações mais alegres do judaísmo, marcada por cânticos, danças e festividades. Que melhor momento para o nascimento do Messias do que em um período de tanta alegria e celebração? Se isso for verdade, significa que Jesus não nasceu apenas em qualquer data aleatória, mas em um momento profeticamente significativo, no qual o próprio significado da festa apontava para ele. E tem mais uma pista que reforça essa teoria: os pastores nos campos de Belém. Quarta pista: os pastores nos campos. No relato do Evangelho de Lucas, um detalhe aparentemente simples pode nos dizer muito sobre a época do nascimento de Jesus. Havia pastores que estavam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. À primeira vista, esse trecho pode parecer irrelevante, mas quando analisamos o contexto histórico e climático da região, percebemos que ele revela um detalhe fundamental. No inverno, especialmente em dezembro, as temperaturas na Judeia são baixas e o clima é chuvoso. Não faria sentido que os pastores estivessem ao ar livre com seus rebanhos durante a noite, expostos ao frio e à chuva. No entanto, na primavera e no outono, o clima era perfeito para que os pastores permanecessem nos campos durante a noite com seus animais. E aqui está a parte mais interessante. Durante a festa dos tabernáculos, setembro ou outubro, os judeus faziam grandes peregrinações a Jerusalém, o que significava que havia uma demanda maior por cordeiros para os sacrifícios no templo. Isso nos leva a outra questão: poderia Jesus ter nascido exatamente durante essa época em que os cordeiros eram preparados para o sacrifício? Lembre-se de que ele próprio é chamado de Cordeiro de Deus. O simples fato de que os pastores estavam nos campos naquela noite sugere que Jesus não nasceu no inverno, mas sim em uma estação mais amena, como a primavera ou outono. Esse detalhe confirma ainda mais a possibilidade de que Jesus nasceu na época da festa dos tabernáculos, um evento que simbolizava Deus habitando entre os homens. Mas há outra pista cósmica que pode revelar ainda mais sobre a data do nascimento de Jesus: a famosa Estrela de Belém. Quinta pista: a Estrela de Belém. A Estrela de Belém é um dos mistérios mais fascinantes ligados ao nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mas o que era essa estrela? Foi um fenômeno astronômico real ou um sinal sobrenatural enviado por Deus? Muitos estudiosos acreditam que a Estrela de Belém pode ter sido uma conjunção planetária, um evento em que planetas se alinham no céu, criando um ponto de luz brilhante. De acordo com cálculos astronômicos, em 7 AC, houve uma conjunção entre Júpiter e Saturno, que teria aparecido como um grande brilho no céu. Em 6 AC, Marte se juntou à conjunção, criando um evento ainda mais impressionante. Além disso, há registros de uma estrela nova estelar, que teria sido visível em 5 AC na China e na Coreia. Esse tipo de evento gera um brilho intenso no céu por várias semanas ou meses. Outra teoria sugere que a Estrela de Belém poderia ter sido um cometa, que era frequentemente interpretado como um presságio de grandes acontecimentos. No entanto, o mais curioso é que o texto de Mateus diz que a estrela guiou os magos até Jesus, o que não é comum em eventos astronômicos naturais. Isso indica que a estrela
Pode ter sido mais do que um simples fenômeno celeste, talvez um sinal divino específico, usado por Deus para anunciar o nascimento do Messias. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: a estrela de Belém marcou um momento histórico, guiando aqueles que buscavam um Salvador do mundo. Mas o evento que se seguiu logo após a visita dos magos nos dá outra pista crucial sobre o nascimento de Jesus à ordem cruel do rei Herodes. Sexta pista: Herodes e o massacre dos inocentes. O massacre dos inocentes, ordenado pelo rei Herodes, é um dos eventos mais sombrios ligados ao nascimento de Jesus. No Evangelho de Mateus, lemos: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo que investigara junto aos magos. Mateus. Esse evento nos dá uma dica valiosa sobre a época do nascimento de Jesus. Herodes ordenou que todas as crianças de até 2 anos fossem mortas, o que significa que ele calculou o tempo baseado na aparição da estrela e no relato dos magos. Sabemos por fontes históricas que Herodes morreu no ano 4 a.C. Como o massacre deve ter ocorrido pouco antes de sua morte, Jesus provavelmente nasceu entre os anos 6 e 5. O que torna essa história ainda mais intrigante é o paralelo com o Antigo Testamento. Assim como o faraó ordenou a morte dos bebês hebreus no tempo de Moisés, Êxodo 1:22, Herodes tentou eliminar o Messias antes mesmo que ele crescesse. No entanto, Deus protegeu Jesus. José foi avisado em sonho para fugir para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Isso não apenas salvou Jesus, mas também cumpriu uma profecia importante. Do Egito chamei o meu filho. Este evento confirma mais uma vez a soberania de Deus sobre a história. Enquanto Herodes tentava impedir a vinda do Rei dos Reis, tudo já estava sob controle divino. Mas há ainda mais uma pista que nos ajuda a entender quando Jesus nasceu, a idade em que ele começou seu ministério. Sétima pista: o início do ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas nos dá uma pista crucial sobre a idade de Jesus no início de seu ministério. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Lucas. Mas quando exatamente Jesus começou seu ministério? O próprio Evangelho de Lucas nos fornece um detalhe importante. No 15º ano do reinado de Tibério César. Lucas, o 15º ano de Tibério César é calculado pelos historiadores como o ano 28 ou 29 d.C. Se Jesus tinha aproximadamente 30 anos nessa época, seu nascimento deve ter ocorrido entre os anos 6 e 4 a.C., o que se alinha perfeitamente com as pistas anteriores sobre a morte de Herodes. Além disso, a idade de 30 anos não é um número aleatório. De acordo com a tradição judaica, 30 anos era a idade mínima para um homem iniciar o serviço sacerdotal, Números 4:3. Isso faz sentido, pois Jesus veio como nosso sumo sacerdote, inaugurando uma nova aliança. Ao conectar essa informação com as pistas anteriores, o censo de César Augusto, o turno sacerdotal de Zacarias, o massacre dos inocentes e os pastores no campo, fica ainda mais evidente que Jesus não nasceu no inverno, mas provavelmente no outono, entre setembro e outubro, no ano 5 a.C. Agora que reunimos todas as pistas, vamos revisar as evidências e montar a linha do tempo correto. Agora, vamos entender por que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, se Jesus não nasceu nessa data. Durante os primeiros séculos do cristianismo, não havia uma celebração oficial do nascimento de Jesus. Os primeiros cristãos não davam ênfase ao aniversário de Cristo, pois sua morte e ressurreição eram consideradas os eventos centrais da fé. Então, como essa data foi escolhida? Uma das principais teorias está ligada às festividades pagãs do Império Romano. Entre os dias 21 e 25 de dezembro, os romanos celebravam o solstício de inverno, um período marcado por festivais como a Saturnália e a Festa de Sol Invicto.
A Saturnália era um festival popular em homenagem a Saturno, o deus da agricultura, onde as pessoas trocavam presentes, decoravam suas casas e participavam de grandes banquetes, práticas que lembram o Natal moderno. Já a festa do Sol Invictus, instituída pelo imperador Aureliano em 304 BC, celebrava o renascimento do Sol Invencível, pois a partir desse período os dias começavam a ficar mais longos. Foi no século IV, quando o imperador Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do império, que a data de 5 de dezembro passou a ser associada ao nascimento de Jesus. Isso permitiu que os novos convertidos ao cristianismo mantivessem suas tradições festivas, mas agora com um novo significado, não mais o culto ao sol, mas sim a celebração do nascimento de Cristo, a luz do mundo. Outro fator que pode ter influenciado essa data é a crença entre alguns teólogos antigos de que Jesus teria sido concebido no mesmo dia em que morreu. Como sua morte foi calculada para ocorrer por volta de 25 de março, acrescentando 9 meses de gestação, o nascimento cairia em dezembro. No entanto, não há nenhuma evidência bíblica ou histórica que confirme essa data como o verdadeiro nascimento de Jesus. Mas então, devemos ou não celebrar o Natal em dezembro? A questão não é sobre a data exata, mas sobre o que realmente estamos celebrando. Embora Jesus provavelmente não tenha nascido em 25 de dezembro, essa data se tornou um momento especial para lembrar o maior acontecimento da história. Deus se fez carne e veio habitar entre nós. O mais importante não é o dia, mas o significado. O que realmente celebramos no Natal não é o nascimento de um bebê qualquer, mas a encarnação do Filho de Deus, o momento em que o Criador do Universo entrou no mundo em forma humana para trazer salvação. O apóstolo João escreveu: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." João 1:14. A palavra habitava no original grego pode ser traduzida como tabernaculou, reforçando a conexão com a festa dos tabernáculos, que mencionamos antes como uma possível época do nascimento de Cristo. Seja qual for a data exata, o que realmente importa é reconhecer e celebrar o propósito do nascimento de Jesus. Ele veio ao mundo para nos resgatar do pecado. Ele nasceu para morrer por nós na cruz. Ele trouxe luz para um mundo em trevas. Então, como devemos celebrar o Natal? A melhor forma de celebrar o Natal não é apenas com presentes, ceias e decorações, mas lembrando o verdadeiro presente que recebemos, a salvação em Cristo. É um momento para refletir sobre o amor de Deus, agradecer por seu sacrifício e compartilhar essa verdade com outras pessoas. Por isso, se perguntarem o que celebramos no Natal, a resposta não é simplesmente o nascimento de Jesus, mas sim a encarnação do Filho de Deus e a maior demonstração de amor que já existiu. Se esse vídeo trouxe novas reflexões para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Vamos espalhar essa mensagem juntos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.